pessoal, mais um vídeo. Estamos aqui para falar com vocês sobre mobilização missionária, mas eu não posso deixar de falar para você se inscrever no nosso canal. Então se inscreve agora e não deixa de curtir, né? Pra gente também fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mobilização pela causa e por necessidades específicas. Por que é importante a gente falar disso, né? Eu acho que a gente pode começar falando, né, principalmente sobre o papel fundamental da igreja, né? Quando a gente fala sobre a mobilização missionária, a gente fala muito nesse papel, nesse contexto de igreja local, né? Então é importante a gente começar falando, né, Felipe, sobre a importância desse papel da igreja. E eu acredito que você, mobilizador, né, que está aí nesse contexto de igreja local, esteja se vendo, né, dentro dessa lógica da igreja, de que maneira a igreja tem que se envolvida, de que forma você quer que a sua igreja se envolva mais, e por isso é tão importante a gente pensar nesse papel fundamental da igreja. E aí o primeiro ponto que a gente queria falar aqui é sobre o despertamento da sua igreja, né? De que forma essa igreja vai se despertar, ela vai ter a consciência missionária, vamos dizer assim, né? Essa compreensão do papel dela. A gente falou no outro vídeo sobre o papel da igreja, da missão da igreja dentro da missão de Deus. Ou seja, quando a gente fala sobre esse despertamento, sobre essa consciência missionária, a gente está dizendo que essa igreja ela precisa compreender, tomar consciência, né, do que é o papel dela, de que forma ela está se envolvendo, de que forma ela está participando da missão de Deus, de que maneira ela está aí junto, né, do que Deus está fazendo no mundo. Então esse é o primeiro ponto. Sim, eu quero reforçar mais uma vez para você se inscrever, tá? Porque às vezes a Suzy falou um pouco rápido, você não pegou, então se inscreve, curte aí, porque esse conteúdo para chegar em mais lugares, a gente precisa da tua ajuda, precisa que você esteja com a gente nisso. E é o que a Suzy já começou a falar, o papel importante, fundamental o papel da igreja. Então assim, o despertamento existe, o despertamento da igreja, como a Suzy falou, e tem o despertamento dos vocacionados que estão dentro da igreja. Então, seja qual for o aspecto que a gente for falar, isso se dá, obviamente, na comunidade. Se você está despertando a comunidade para se envolver no papel que ela tem e que ela nasceu tendo, isso não se separa dela, não tem como, nasceu aqui uma igreja, mas missões não faz parte da minha vida. Não existe isso. Então, assim, se já está lá, é algo que já está nela, precisa aflorar, talvez, ou precisa aumentar o potencial, ou precisa envolver de forma mais conscientemente, mas ela já está participando só pelo fato de ela ter nascido. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é, novos convertidos irão para a igreja. Então, assim, é na igreja que você precisa se preocupar com o despertamento de novos vocacionados. A agência ajuda, mas ela não faz esse papel. Não tem como fazer. Só se faz na igreja. É verdade. A gente fala que a igreja é uma igreja incubadora, né? De vocacionados, né? Tá dentro da igreja. Né? E a igreja ela tem um papel muito importante nisso, né? Nessa caminhada cristã, né? Na igreja que a gente aprende, né? A viver em comunidade, né? E se aperfeiçoar no nosso caráter, né? Enquanto cristãos. Então, é nesse lugar mesmo, o mobilizador, que você está, é na sua igreja, né, que a gente vai trabalhar esse despertamento vocacional, porque cada pessoa que está aí talvez ainda não se vê ainda, né, qual é o seu papel em relação à missão de Deus, de que maneira ela vai contribuir com o que Deus está fazendo. Né? Então é nesse sentido. E outro ponto que a gente queria falar é sobre o amadurecimento, né? É na igreja que a gente também vai trabalhar esse amadurecimento. De que forma, né, a gente cresce, né? De que forma a gente vai amadurecendo nesse percurso, de que maneira a gente caminhando com pessoas, né, Felipe, que nos ajudem, né, nesse amadurecimento, vai facilitar, né, em relação a esse papel a ser exercido. Então, a gente fala sempre aqui, em vários vídeos você já vai ouvir falar disso, né? Mobilizador também é aquela pessoa que está disposta a servir. Né? E é servindo aí na sua igreja local que você vai amadurecer também, você vai crescer, que você vai aprofundar raízes, né? A gente fala isso no nosso curso, né, do Base Mobilize, sobre aprofundar raízes na sua comunidade local. Então, é sobre isso, né? Sobre esse amadurecimento, e que é fundamental a gente pensar nisso quando a gente está falando sobre mobilização missionária. Pois é, eu até estou aqui, Suzy, olhando assim, percebendo só nesse ponto do papel da igreja, eu acho que merecia até um vídeo só para isso. Assim. Então, se a gente ficar falando aqui com tantos detalhes, todos os aspectos da importância da igreja, a gente vai ficar só nisso e não vai conseguir
entregar esse vídeo no tempo que a gente quer, que esse é um vídeo ele é um pouco menor, naquele formato de 12 minutos, a gente bater um papo rápido sobre os sonhos. Mas dá para a gente pincelar e a proposta para agora é essa. Então pensa o seguinte, já falamos de dois aqui, despertamento, a gente já falou de amadurecimento, mas tem outras coisas que dizem respeito à igreja e sem ela não dá para fazer. A questão do preparo, a questão do envio e a questão do cuidado. Todo o processo até que a iniciativa missionária efetivamente se desenvolva lá na ponta. A igreja participa de tudo isso e ela tem um papel que é dela, que ninguém consegue fazer, ninguém consegue. A agência, em todos esses momentos, você pode contar com a ajuda de agências específicas, você pode contar com a ajuda de movimentos plurais, como o Vocário, por exemplo, você pode contar com a ajuda de ferramentas, recursos. Ok, beleza, estão fora da igreja. Acho até o mobilizador, quando ele vai buscando informações, ele vai achando coisas que vai ajudar ele em todas essas etapas. Agora, ninguém vai conseguir fazer pela igreja isso. Não vai. Então, assim, você pode mostrar que está frustrado com a tua igreja, está chateado. Você, então, que é um mobilizador que atua mais com a agência e tal, acha que, cara, não dá, não tem como ficar esperando a comunidade se envolver nisso. Cara, cai a ficha, velho. Você vai precisar da igreja e a igreja, sem ela, não dá pra fazer. E eu creio muito nisso, né? Que ninguém disse que é fácil, tá, gente? A gente não tá falando que é fácil. Mas é fundamental que o mobilizador tenha essa compreensão, essa consciência. Gente, não dá pra fazer o que a igreja precisa fazer, que é o papel da igreja. A gente só tá falando isso, que existem papéis específicos. O papel da igreja, ninguém vai fazer pela igreja. É importante a gente compreender isso. Então, quando o mobilizador traz as suas angústias, né, as suas dores, né, Felipe, a gente ouve muito, isso não significa, né, que você talvez não possa ser aquela pessoa que vai auxiliar a sua igreja, né, a desenvolver esse papel dela. Por quê? Porque você tem consciência de tudo isso aí que você está buscando de informações, que você está, né, se munindo aí, né, de ferramentas, né, de informações sobre isso, você vai auxiliar a igreja a exercer esse papel, que é fundamental. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente também está falando sobre a causa, né? E aí a gente está falando sobre algo que a gente vai estar sempre, né, relembrando. Por quê? Porque é por isso que a gente está aqui, né, Felipe? Não é por isso que a gente está aqui sentadinho falando com você, por exemplo. Né? É por causa disso, é pela causa. Que causa é essa, Suzy? Que causa é essa, Felipe? É o que está lá escrito lá em Mateus 28. Né, uma passagem super conhecida. Procura aí que na vez que o vídeo passado não estava enxergando direito, mas que eu não conhecia a Bíblia, né? Então vai você agora, Suzy. 28, 16. Tá lá escrito assim, sobre a grande comissão, né? Que vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei. Tá lá escrito lá, em Mateus 28, do 19 em diante. Por quê, gente? É por isso que a gente está aqui. É por essa causa. A gente crê que Jesus veio, né? E morreu numa cruz e ressuscitou para que esse evangelho fosse pregado em todas as nações. E a gente crê que esse evangelho transforma. Então é importante a gente lembrar dessa causa. A causa missionária é algo que a gente está falando independente da especificidade, mas é a causa, é a Bíblia, é aquilo que está na palavra de Deus, é a origem de tudo que a gente vai realizar depois e vai se especializar e vai se tornar mais capacitado para determinado foco da causa missionária e tudo mais e tal. Mas antes de tudo isso, a gente está falando da causa. Então a causa, o Suzy já falou aí um exemplo clássico, a gente poderia falar de Atos 1:8, né, que Jesus fala que esperassem ali o Espírito Santo e depois que eles fossem testemunhos, discípulos de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente pode falar em João 20, versículo 21, que Jesus fala que assim como ele foi enviado, ele envia os seus discípulos ao mundo. Então, olha o paradigma que porque o negócio fica tenso, né? Quando ele fala assim como, é um opa! Então, a direção é ser como ele foi. Então a gente poderia falar disso tudo e a gente estaria falando da causa, falando do que de uma mobilização em que a gente está focado
no despertamento da consciência, no aumento do potencial dos agentes que estão envolvidos, no despertamento das pessoas que ainda não conseguiram achar o caminho para se conectar e se engajarem. A gente está falando da causa missionária. E é nesse âmbito da causa, né, que a gente vai agora aprofundar um pouco em relação à complexidade dos desafios que existem. Quando a gente fala da causa, a gente está falando de tudo, né, de tudo isso que engloba, né, a causa missionária que está na Bíblia, né, quando a gente fala aí que Jesus falou aos seus discípulos, né, que esse evangelho deveria ser pregado em todas as nações da terra. Mas a gente tem desafios específicos, né, e aí a gente vai falar aqui um pouquinho desses desafios para que a gente entenda essa complexidade que existe. Né? E por isso você é mobilizador, né? Traz um olhar bem especializado no sentido de que forma esses desafios fazem sentido para essa comunidade local, ou qual o desafio que faz sentido para esse tempo atual que a minha comunidade local está, ou qual o vocacionado que você está percebendo, né, está sendo movido por um desafio específico. Enfim, essas são questões mais direcionadas, mais específicas. Então é nesse sentido que a gente quer refletir sobre isso hoje, né? Sobre essa causa que abrange tudo isso e sobre esses desafios mais específicos, né? E aí um deles a gente vai falar sobre os povos minoritários. A gente falou sobre num vídeo aí também, sobre os povos menos evangelizados no Brasil, por exemplo, e aí a gente vai falar sobre esses povos minoritários, que são o quê? São povos onde o evangelho ainda precisa ser falado. Por quê? Porque só com aquelas pessoas que conhecem sobre o evangelho ainda não dá para ser propagado, né? Então ainda precisa dessa atuação missionária, né? Para que esses povos sejam alcançados pelo evangelho. Por exemplo, no Brasil, né, Suzy, a gente tem um dos povos aí minoritários, os ciganos, por exemplo. Só para você ter um pouco mais específico, nos ciganos a gente tem nos últimos dados que nós temos, 700 mil ciganos da etnia Calon no Brasil, e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, percebam o desafio que existe. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui quando a gente aborda isso? É que existe mobilização missionária que você vai atuar na causa, e normalmente, quando você trabalha nas igrejas, dentro das igrejas você vai lidar muito mais com a causa missionária, mas volta e meia você pode ter que lidar com coisas específicas, mas normalmente você vai trabalhar com a causa, principalmente quando você está no início de um trabalho com a igreja local para um aumento de potencial, para um protagonismo maior numa relação de construção para uma iniciativa missionária. Então você vai trabalhar a causa e depois você vai especificar de acordo com o que a igreja vai mostrando interesse, ou enfim, a liderança tem uma visão, ou as vocações que vão sendo despertadas vão mostrando algo naquilo que Deus está dando direção, enfim, aí você vai especificar mais, você começa pela causa. E aqueles que estão trabalhando com as agências, principalmente, na relação da igreja, da agência procurando a igreja, ele já está mais no específico, ele já está mais provavelmente direcionado. Pode ser até que seja direcionado com temáticas diferentes. Por exemplo, pode ser que numa agência onde a gente trabalha, né, no MIAF, a gente tem aqui projetos em que a gente trabalha com BAM, que é o Business as Mission, tem projetos que a gente trabalha com fazedores de termo, tem projetos, enfim, tem projetos que são profissionais diversos, usando a sua profissão e a partir dali revelando o reino de Deus no contexto onde ele vai ser inserido num projeto já desenhado, onde tem um espaço para ele. Então pode ser diferentes maneiras de fazer, mas a gente atua normalmente não, a gente atua com povos africanos, seja no continente africano ou fora dele, no diáspora. Mas, por exemplo, existem outras agências que trabalham com outros povos. O que eu quero dizer é que normalmente o mobilizador que está com a agência está trabalhando de uma forma mais específica, com dados mais específicos, e ele tem uma profundidade sobre aqueles dados maior. E aquele que está na causa está trabalhando com outros aspectos. Não quer dizer que não tem espaço para os dois. Então, nesse sentido, é importante a gente perceber, né, essa complementariedade. Porque quando a gente trabalha, né, falando sobre a MIAF, por exemplo, né, aqui na MIAF eu trabalho muito nessa mobilização para os povos africanos, né, especificamente, né, para pessoas que vão se envolver diretamente ali com os povos africanos, né. E aí,
pensando você, mobilizador, que está na igreja local, de que forma, né, essa complementaridade é tão importante? Porque talvez aí na sua igreja você começou a perceber que é um tempo onde a sua igreja quer se envolver, né, com esse olhar mais específico para os povos africanos, né? E aí, às vezes, é muito difícil você ter informações tão específicas sobre isso. E por isso é tão importante você se conectar aí com o mobilizador que está atuando, né, nesses desafios específicos, né, e não só em relação à causa, né, como um todo. E aí eu acho que é tão importante a gente lembrar disso aqui nesse vídeo para falar com você, mobilizador, para a gente trabalhar junto, né, para a gente trabalhar essa complementariedade, você que está aí atuando nesse contexto, né, de envolver a sua igreja com a causa missionária como um todo, também, né, de trazer essa importância de caminhar junto, talvez junto com algum mobilizador de agência, né, que possa te ajudar diante de algum desafio, diante de alguma necessidade que você começa a perceber. Tem espaço para todo mundo, porque você, quando atua na mobilização dentro da igreja, normalmente você está trabalhando com a mobilização pela causa, e aí, normalmente você está trabalhando com a questão da consciência missionária e o aumento do potencial da comunidade com missões. E aí, a partir daí, você vai entendendo, pela direção de Deus, um caminho específico que a igreja deseja tomar e tem uma visão para tomar, Deus direciona a partir das vocações despertadas, enfim. Mas aí, a partir desse momento, foi o que a Suzy falou, você pode se conectar com o mobilizador que está atuando na agência, que tem informações qualificadas e específicas, profundas sobre aquele tema. Então, assim, o que a gente quer deixar de mensagem nesse papo interaja com outros mobilizadores, interaja com outras pessoas que estão mobilizando, porque você tem diferentes focos e assim, por mais que as especificidades elas são fundamentais, porque como a gente falou aqui, um outro desafio que é interessante, por exemplo, a tradução da Bíblia, por exemplo. A gente tem mais de 3.900 línguas sem escritura. Então, assim, você ter esse dado, ele faz um sentido da urgência da igreja se envolver com a causa missionária e dentro da consciência da missionária, ela também perceber a necessidade de envolver pessoas e recursos com a tradução da Bíblia. Beleza, ok. Agora, quando você vai trazer elementos mais específicos disso, melhor você já está lidando com pessoas que estão trabalhando com isso. Mobilizadores, agências que estão trabalhando com isso. O mobilizador com outro mobilizador é bacana porque os dois conseguem ter uma visão do momento que está se fazendo. E o processo da mobilização, né? O momento do processo que está sendo desenvolvido de mobilização missionária. Isso aí, essa fluidez acontece de uma maneira muito mais orgânica. Né? Então você pode se conectar com essas pessoas e aí você vai avançando com o que está acontecendo onde você está. Deu para entender? Então, assim, se você tem dúvida, fala com a gente, escreve nos comentários, participe. E um bom ambiente para isso, mobilizador, é a Rede Mobiliza, né, Felipe? É um lugar onde você vai estar em contato com mobilizadores, pessoas que estão aí exercendo esse papel de mobilização, para você trocar aí informações, para você trazer esse olhar, né, de complementariedade, às vezes o que você está vendo aí como necessidade, uma informação mais específica que você precisa, você consegue trocar com alguém que está ali mais próximo de você. Enfim, a gente quer realmente facilitar, né, para que essas conexões existam, né, Felipe? Para que a gente consiga te ajudar a exercer a mobilização que você está fazendo. A Missão Evangélica Base trabalha com a consciência missionária, a gente trabalha pela causa missionária e ajudamos as igrejas a se conectarem com o campo. Então nosso papel é esse, a gente tem todos os projetos que a gente faz pensando em apoiar e dar suporte ao movimento missionário brasileiro. Então, nós trabalhamos com a causa. Então você pode acessar aqui, a gente está acessível se você precisar de auxílio. Agora, você já entendeu que você precisa de informações especializadas sobre determinados segmentos. Cara, vai atrás. Dentro do portal da MTB você tem um monte de organizações. Você tem organizações que atuam com diferentes segmentos, diferentes formas. A gente falou da MIAF aqui porque a gente trabalha na MIAF, mas tem tantas outras. Tem muitas outras. Você tem a Frontiers, você tem a Missão Kairos, você tem fala mais alguma coisa. Além, a Associação Linguística Evangélica Missionária, que trabalha com tradução da Bíblia, conectada ao movimento Wycliffe, global. Então, a Novas Tribos do Brasil também trabalha com tradução da Bíblia. Então, assim, participa, se conecta, busca informações, se precisar de auxílio, a gente está aqui para isso. E vai ser uma alegria. A base ela existe para isso.
comenta, entra na Rede Mobiliza. Semana que vem a gente se fala. Tchau, tchau, gente.